A história de Nastienka. Metade da história o senhor já conhece. Quer dizer, sabe que tem uma velha avó. Se a outra metade é tão curta, então interrompi rindo. Cale-se e escute. Antes de tudo, uma condição. Não me interrompa, senão me atrapalho. Bem, escute calmamente. Tenho uma velha avó. Fui para sua casa quando era ainda uma menina muito pequena, porque minha mãe e meu pai tinham morrido. É de pensar que antes minha avó era rica, porque hoje se recorda de dias melhores. Ela me ensinou francês e depois contratou-me um professor. Quando eu tinha 15 anos, agora tenho 16, parei de estudar. Foi nessa época que fiz uma travessura. O que eu fiz não vou lhe dizer. Basta saber que o delito era pequeno. Uma manhã, a avó me chamou e disse que, como era cega, não podia me vigiar. Então pegou um alfinete e prendeu meu vestido ao dela, dizendo que ficaríamos assim a vida toda, se, entenda-se, eu não me comportasse melhor. Numa palavra, nos primeiros tempos, não havia como me afastar. Era trabalhar, ler, estudar, tudo ao lado da avó. Uma vez tentei usar de astúcia e convenci Fiocla a ficar no meu lugar. Fiocla é nossa criada. Ela é surda. Fiocla tomou meu lugar numa hora em que a avó adormeceu, e eu fui à casa de uma amiga ali perto. Mas a coisa acabou mal. A avó despertou e perguntou algo, pensando que eu estava calmamente sentada no lugar. Fiocla viu que a avó estava perguntando, mas não entendia o quê. Ficou pensando e pensando no que fazer, então soltou o alfinete e deitou a correr. Aqui Nastienka deteve-se e começou a gargalhar. Comecei a rir junto com ela. Imediatamente ela parou. Escute, não ria da minha avó. Estou rindo porque é engraçado. O que fazer se a avó é realmente assim? E só eu, apesar de tudo, gosto dela um pouquinho. Bem, na ocasião me custou caro. Fui imediatamente colocada de volta no meu lugar e não pude mais me mexer nem um bocadinho. Ah, sim, esqueci de dizer ainda que nós temos, isto é, a avó tem uma casa, isto é, uma pequena casinha, 3 janelas ao todo, inteiramente de madeira e tão velha como a avó. Em cima há um mezanino, então mudou-se para o mezanino um novo hóspede. Quer dizer que antes havia um outro? Observei de passagem. Claro, havia, respondeu Nastienka, e sabia ficar calado melhor do que o senhor. Na verdade, ele quase não mexia a língua. Era um velhote seco, mudo, cego, coxo, tanto que, enfim, já não podia viver no mundo e morreu. Então precisávamos de outro inquilino, pois não podemos viver sem inquilinos. E mais a pensão da avó é quase todo o nosso rendimento. O novo inquilino, como de propósito, era um homem jovem, um forasteiro que estava de passagem. Uma vez que não discutiu o preço, a avó aceitou, mas depois perguntou: Então, Nastienka, nosso inquilino é jovem ou não? Eu não queria mentir. Assim, vovó, digo, não é absolutamente jovem, mas também não é velho. Bem, e é de aparência agradável? Perguntou a avó. Outra vez não quis mentir. Sim, digo, de aparência agradável, vovó. A avó disse: Ah, um castigo, um castigo. Eu lhe digo isto, minha neta. Não fique olhando para ele. Que século este! Ora essa, um inquilino tão pobre, mas de aparência agradável? Antigamente não era assim. Para a avó,
tudo era antigamente. Ela era mais jovem antigamente. O sol era mais quente antigamente. As natas de leite não azedavam tão depressa antigamente. Tudo antigamente. Então fiquei sentada e calada, pensando comigo. O que será que a avó está sugerindo ao perguntar se o inquilino é jovem e de boa aparência? Mas apenas pensei e logo comecei outra vez a contar os pontos, a tecer as meias e depois esqueci completamente daquilo. Certa vez, pela manhã, o inquilino veio nos perguntar sobre a promessa que lhe fizéramos de forrar seu quarto com papel de parede. Uma palavra puxa a outra e a avó é tagarela, então disse: "Vá ao meu quarto, Nastienka, e traga o ábaco." Eu me levantei imediatamente, toda corada, não sei porquê, e esqueci que estava presa. Ao invés de soltar o alfinete discretamente para que o inquilino não percebesse, dei um salto de tal modo que a poltrona da avó veio junto comigo. Ao ver que o inquilino agora sabia tudo sobre mim, fiquei corada, pregada no lugar, e de repente comecei a chorar. Fiquei tão envergonhada e amargurada que tive vontade de sumir. A avó gritou: "Por que está aí parada?" E eu ainda pior. O inquilino, vendo aquilo, percebeu que eu me envergonhava por sua causa, despediu-se e saiu imediatamente. Desde então, ao menor ruído no teto, eu ficava como morta. Pensava logo que era o inquilino que vinha e discretamente soltava o alfinete. Só que não era, ele não vinha. Passaram-se 2 semanas. O inquilino mandou dizer através de Fiocla que tinha muitos livros franceses, que eram livros bons e podiam ser lindos, e perguntar se a avó não gostaria que eu os lesse para ela a fim de passar o tempo. A avó concordou agradecida. Apenas perguntou se os livros eram decentes ou não. Pois se fossem indecentes, disse: "Então você não pode ler, Nastienka, porque aprenderá coisas feias." "O que é que eu vou aprender, vovó? O que esses livros dizem?" "Ah", disse, "eles contam como os jovens seduzem as moças de bem. Como, sob o pretexto de quererem desposá-las, tiram-nas da casa dos pais e logo depois abandonam essas moças desgraçadas ao capricho do destino, e elas padecem da maneira mais deplorável." "Eu", disse a avó, "li muitos livros assim, e tudo é escrito de forma tão bela que você passa a noite a ler." "Então você, Nastienka", disse ela, "veja, não os leia." "Mas que livros são esses que ele emprestou?" "São só romances de Walter Scott, vovó." "Romances de Walter Scott. Mas não haverá aí algum galanteio? Veja lá. Será que ele não pôs aí algum bilhetinho de amor?" "Não, vovó. Digo, nenhum bilhete. Mas olhe debaixo da encadernação. Às vezes, eles colocam na encadernação esses bandidos." "Não, vovó. Debaixo da encadernação não há nada." "Pois então está bem." Daí começamos a ler Walter Scott e em cerca de 1 mês tínhamos lido quase a metade. Depois ele mandou ainda mais. Mandou Pushkin e no final eu já não podia mais ficar sem livros. E até parei de pensar que ia me casar com o príncipe chinês. As coisas estavam assim quando certa vez aconteceu de eu me encontrar com o nosso inquilino na escada. A avó tinha me mandado fazer algo. Ele parou, eu corei. Ele também corou, mas, no entanto, começou a rir. Cumprimentou-me, perguntou sobre a saúde da avó e disse: "E então, leu os livros?" Eu respondi: "Li." "E de qual gostou mais?" disse. E eu: "Gostei mais de Ivan Oé e Pushkin."
e dessa vez terminou assim. Uma semana depois, topei novamente com ele na escada. Desta vez a avó não tinha mandado, mas eu mesma precisava de algo. Passava das 2 horas e o inquilino chegava à casa nessa hora. Boa tarde, ele disse. E eu, boa tarde. E então, disse, a senhorita não se aborrece de ficar sentado o dia inteiro com a sua avó? Logo que ele me perguntou isso, eu corei. Não sei por quê. Fiquei envergonhada e novamente ofendida, sem dúvida pelo fato de que os outros já começavam a perguntar a respeito daquilo. Eu queria sair sem responder, mas não tive forças. Escute, disse ele. A senhorita é uma boa moça. Desculpe por lhe falar assim, mas asseguro que lhe desejo o bem mais do que a sua avó. A senhorita não tem nenhuma amiga a quem possa visitar? Disse que não tinha nenhuma, que tivera uma, Matchenka, mas que ela tinha partido para Pskov. Escute, disse, quer ir comigo ao teatro? Ao teatro? Mas e minha avó? Ora, disse ele, escondida da avó? Não quero enganar a avó. Adeus. Bem, adeus, disse ele e não acrescentou mais nada. Logo depois do almoço, ele veio até nós. Sentou-se e conversou por muito tempo com a avó. Perguntou se ela saía para algum lugar, se tinha conhecidos, e de repente disse: hoje comprei um camarote para a ópera. Estão apresentando O Barbeiro de Sevilha. Uns conhecidos meus queriam ir, mas desistiram, e eu fiquei com o bilhete na mão. O Barbeiro de Sevilha? Gritou a avó. Mas é aquele mesmo barbeiro que apresentavam antigamente? Sim, disse ele, aquele mesmo barbeiro, e deu uma olhada para mim. Eu já entendera tudo. Corei, e meu coração começou a pular de esperança. Mas como, disse a avó, como não conhecer? No passado, eu mesma representei Rosina no teatro de nossa casa. E não quer ir hoje? Disse o inquilino. Senão meu bilhete não servirá para nada. Sim, certamente iremos, disse a avó. Por que não ir? Afinal, minha Nastienka nunca esteve num teatro.